sequência o primeiro bloco com o tema Privacidade nos sindicatos e empresas. Cada debatedor terá 15 minutos para expor o tema e, no final, teremos um debate com o público. O primeiro painel tem como tema privacidade e proteção de dados, o impacto nas empresas e sindicatos. Como moderadora, convidamos a advogada Napires Fortini e membro da Associação Internacional de Profissionais de Privacidades, IAPP, senhora Graciele de Fátima Pereira Amaral. Convidamos o painelista 1, presidente do Conselho de Administração da Sincope S.A., Engenharia e Construções, e representante do CICEPOT, a senhora Roberta Miralha de Souza Martins. Como painelista 2, convidamos a presidente do Sindicato de Indústria do Material Plástico de Minas Gerais, Simplast MG, senhora Ivana Serpa Braga. Passo a palavra à nossa moderadora, senhora Graciele de Fátima Pereira Amaral. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a FIENG e a Antibelo pela realização desse evento. Todos nós sabemos que um evento desse porte, ele requer muito trabalho. A gente chega aqui hoje com tudo organizado, mas isso é fruto de um trabalho de meses, conciliação de agenda, temas, né, uma série de outras questões. Mas é importante registrar que esse tema é de extrema relevância, como bem dito pelo nosso vice-governador, e a presença do próprio vice-governador neste evento revela um olhar diferenciado do próprio Estado, né, pelos nossos próprios representantes. A presença do nosso presidente da FIENG também neste evento revela que a FIENG, a federação, está atenta às questões que são disciplinadas por lei, e a própria questão de proteção de dados, que não é mais hoje uma opção, ela passou a ser uma exigência, e ela perpassa aí algumas questões estratégicas. E neste mês, que é o aniversário da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que em verdade é uma legislação que foi editada em 2018, então, portanto, há 5 anos, entrou em vigor em 2020, e isso demonstra também que ela vem criando uma robustez cada vez maior, mas ainda assim há várias lacunas, há vários debates importantes, e trazer esse debate aqui para a Casa da Federação indica que, na medida do possível, seremos e teremos a responsabilidade de tentar normatizar algumas questões que são ainda fruto de algumas dúvidas. Então, na medida do possível, trazer questões para serem debatidas e a FIENG conseguir normatizar, criar código de condutas visando alguma padronização, isso é muito importante. E esse painel trouxe aqui a oportunidade de sermos presenteados com a presença dos sindicatos e também das empresas, para que eles possam falar um pouco a delícia e a dor de ser industrial e de ter que implementar uma legislação tão densa, tão cheia de discussões. Essa é a importância e o intuito desse painel. Então, considerando o nosso breve tempo, eu já vou passar a palavra, e aqui a gente tem a Roberta, que é presidente do Conselho de Administração da empresa Sincope, e que também é associada do Sindicato das Indústrias da Construção Pesada, do CICEPOT, a Ivana, que está aqui, né, como presidente do Sindicato do Material Plástico, e que elas possam trazer, e ladeada, né, um painel recheado de mulheres, né, a presença das mulheres aí cada vez mais importante, e que elas possam trazer um pouco do que significou a implementação da LGPD. Teremos vários debates de conteúdo prático,
mas também saber o que aconteceu, quais foram os passos, né, quais foram as angústias, ou ainda são, ou a praticidade, ou a relevância. Isso é muito importante para enriquecer todo esse debate aqui na Casa das Indústrias. Então, portanto, já finalizando, passo aqui a palavra para a Roberta. Muito obrigada pela presença de vocês duas e de todos vocês. Bom dia a todos. Agradeço aí pelo convite. Não estou muito acostumada a falar para uma plateia tão grande assim, mas vamos lá. A Graciele entrou em contato com o CICEPOT e eu participo já do CICEPOT, já tem a Sincope desde a fundação do CICEPOT há 60 anos, porque a empresa onde eu sou presidente do conselho, ela já está há 66 anos no mercado. E como que começou a história da LGPD lá? Foi exatamente pela burocracia e porque ia mexer no bolso do empresário. Então, a gente não implantou a LGPD no início porque a gente achava que ia proteger dado de ninguém. A gente ia proteger o bolso da empresa. À medida que a gente foi estudando e foi lendo do que se tratava a LGPD, veio aquele caos. Gente, a legislação é muito confusa, ninguém entende nada, nós não temos ninguém para ensinar. O que vai virar disso tudo? Então, a gente começou a conversar sobre LGPD na Sincope já tem mais ou menos 3 anos, 4 anos. Há 2 anos atrás, a gente conseguiu montar o nosso, vou colocar assim, o estatuto da LGPD lá dentro, mas que a gente viu que, se a gente tornasse aquilo prático, ia ser fácil de levar. A gente estudou onde tudo aquilo ia impactar dentro da empresa. Quais as áreas que realmente dependiam de dados pessoais e de dados empresariais, porque não assim, a gente também tem que levar em consideração que a Sincope tem uma história aí de 66 anos de mercado. Então, a gente tem muita história para contar, né? Muito dado arquivado. Então, pode passar, fazendo favor. Pode passar mais. Então, assim, a Sincope, por ser uma empresa que também, assim, a gente tem um dos pilares que a gente sabe que não é possível no arcabouço legislativo que a gente tem no Brasil. Um dos pilares nosso é passivo zero. Então, a gente sempre tenta adaptar a empresa à legislação. Assim, logicamente, a gente sabe que 100% tem hora que sempre foge uma vírgula, né? Porque a gente não conhece tudo que está por aí, por mais que a gente procure saber. Mas pode passar de novo, por favor. Então, mais fácil, né? Eu fiz um apanhadozinho, assim, só para eu ir lembrando de tudo que eu tinha para falar. Então, o que a gente enxergou com a LGPD? Que a gente ia trazer mais seriedade, principalmente para a gente tratar dados do nosso departamento pessoal. Por que isso? A Sincope trabalha para empresas públicas e empresas privadas. Eu tenho que fornecer a cada medição de serviço, então, todo mês, eu tenho que fornecer folha de pagamento, as minhas guias de FGTS, INSS, plano de saúde, seguro de vida. E o que a gente percebeu? Eu estou fornecendo para todo mundo, eu estava fornecendo para todo mundo todos os dados de todo mundo da nossa empresa, de todos os empregados alocados naquelas obras. O que fica complicado, né? Eu não poderia mais tratar dessa forma. Então, o que a gente percebeu? Que a gente precisava ter uma forma de tratar os dados pessoais diferenciado. Fizemos isso, treinamos todo mundo dentro da empresa, colocamos nos nossos contratos todas as cláusulas necessárias para a gente conseguir tratar a LGPD da forma correta, não divulgando os dados que a gente não precisava. Então, por exemplo, os nossos contratantes, empresas privadas, eu preciso divulgar nome, CPF,
salário e função, eu preciso, porque só assim eles vão conseguir saber se aquelas pessoas que estão dentro da folha de pagamento alocadas naquele contrato realmente são aquelas pessoas que estão passando o crachá lá na hora de entrar numa obra. Só que a gente tem toda a garantia que eles também não podem divulgar, e se eles divulgarem, eles também saberão o que isso vai acarretar para eles. Então, isso está tudo muito bem amarrado. Falar que isso é 100%, a gente não sabe, né? A gente depende de pessoas, né? A gente depende de sistemas. Hoje em dia, como o professor Matheus Simões falou, realmente a gente está na mão aí da TI, né? Está tudo aí na mão da TI. Então, a gente depende, mas a gente vai fazendo as amarrações necessárias. Hoje, a gente tem na empresa um DPO. Esse DPO, todo mês, ele é obrigado a fazer auditorias em tudo aquilo que saiu e entrou na empresa, de dados pessoais e da própria empresa. Ele é obrigado a fazer relatórios disso. E o que a gente tem percebido? De vez em quando vaza mesmo. Aonde a gente teve maiores vazamentos, vou te falar, nos últimos 3 meses? Na minha área de concorrência. Por quê? Na hora que a gente faz uma concorrência, os nossos contratantes pedem para a gente colocar currículos de pessoas de algumas áreas, currículos que trabalhariam naquela obra, e eu sou obrigada a colocar. Então, a gente já conversou para ver o que nós vamos fazer. O que nós temos que fazer é alterar esse currículo. Eu não vou colocar o nome da pessoa, não vou colocar o CPF, mas eu posso colocar as iniciais da pessoa. Isso é fácil do contratante aceitar? Não é fácil, mas é uma luta que a gente tem que ir mostrando. Olha, se tiver um vazamento aqui, você vai ser prejudicado aqui, a gente vai ser aqui. Então, assim, falar que a gente já fez todas as alterações e já conseguimos convencer os nossos contratantes a aceitar isso, não é fácil. Da mesma forma, eu faço parte do grupo de relações de trabalho sindical do CICEPOT. Então, toda vez que a gente vai assentar com o nosso sindicato dos trabalhadores, eles pedem, né? Você tem que colocar na convenção que as empresas têm que enviar para a gente o nome, função, salário, CPF, que a gente tem que ter controle. A gente já deixa claro para eles que isso não vai acontecer, que a gente não vai colocar isso na convenção, porque isso fere a LGPD. E eles, assim, o ano passado eles tentaram, mas eles já sabiam que a gente não ia aceitar. Então, isso é uma construção. É burocrático? Muito burocrático. A lei é difícil? Eu vou falar que a primeira vez que eu tive contato com a lei, eu não entendi nada do que estava escrito. Na hora que a gente fez o estatuto da LGPD dentro da empresa, eu continuei não entendendo nada. Ainda virei para eles e falei assim, como que vocês vão treinar o nosso pessoal? Assim, a construção pesada, infelizmente, ela trabalha com um público com pouca educação. Então, eu falei assim, gente, como é que nós vamos treinar todo mundo com essa forma que está escrita? Não vai ser fácil, vai ser difícil. Então, mas a gente fez de uma forma prática que todo mundo entendeu. E uma das coisas que assim, foi fundamental para a gente ver que o pessoal entendeu que a LGPD faz parte da empresa hoje, foi ter colocado dentro do Código de Ética citações para a LGPD. Então, Código de Ética, o pessoal lá da base entende bem o que é. Isso já está mais acostumado, eles já estão mais acostumados, já fazem parte mais da cultura da empresa. LGPD, na hora que você fala, não faz muito parte da cultura da empresa. Não estou falando só da empresa da Sincope, não, estou falando de um modo geral. Então, a gente conseguiu levar para dentro do Código de Ética a LGPD. Então, ele já sabe, eu não posso divulgar
não posso divulgar nas minhas redes sociais, por exemplo, alguma coisa do contrato onde eu estou trabalhando. Ele pode divulgar a cidade, mas o contratante ou o contrato, ele já sabe que ele não pode divulgar. Até porque eu tenho no meu contrato um código de sigilo com os meus contratantes. Então, qualquer coisa que eu vou divulgar que tenha o nome do contratante, eu preciso pedir autorização também. Então, o meu pessoal já está mais acostumado com isso. Outros assuntos, por exemplo, outro dia a gente teve uma senhora que ligou para a gente, o marido faleceu e ela sabia que o marido tinha trabalhado na Sincope e ela não estava achando nada da carteira de trabalho dele para ela poder tentar uma pensão do INSS. Então, ela mandou uma mensagem para a gente pedindo os documentos do marido, número de carteira de trabalho e tudo. A gente informou, não podemos, tem como a gente fornecer. Ela contou a historinha e tudo. Aí, o que é que a gente pediu? Manda a sua certidão de casamento que você tinha com ele, faz um pedido de próprio punho, que a gente vai ver como que a gente vai poder te ajudar. E realmente a gente ajudou, porque a gente lembrava, assim, tinha gente mais antiga da empresa que lembrava do colaborador, lembrava dela, então a gente já sabia que não teria tanto problema assim de fornecer os dados. Mas assim, quando ligam pedindo dados, a gente pede próprio punho, assinatura e uma cópia do documento para a gente conferir a assinatura. Pelo menos resguarda um pouquinho a empresa nessa questão do sigilo. E a gente percebeu demais da conta que essas solicitações diminuíram. As pessoas também não pedem tanto dado mais. Acho que elas já estão mais acostumadas a guardar os dados para eles. Trouxe um pouquinho mais de seriedade, acho, que para as empresas tratarem os dados. E a gente não fornece mais tanto dado igual seria necessário. Deixa eu ver se eu estou lembrando de mais alguma coisa. Bom, outra coisa também que acho que eu esqueci um pouquinho de falar, falei um pouquinho da relação sindical, né? A gente colocou no contrato de trabalho também a questão da LGPD. Então, eles são obrigados são obrigados não, mas na hora que eles assinam o contrato, eles ficam sabendo que a gente pode divulgar os dados para os nossos contratantes, se assim solicitados, e que serão tratados de forma correta, tanto pelo contratante quanto pela empresa. Divulgação de foto também, né? Antes a gente já tinha, mas agora a gente colocou um pouquinho da LGPD, a gente só pode divulgar foto se tiver autorização, assim como eles também assinam um termo falando que só vão divulgar questões de obra se tiver autorização. Então, eles não postam mais em redes sociais. A gente verifica, eles não postam mais em redes sociais nada a respeito do local onde eles estão trabalhando, se não tiver autorização tanto do nosso contratante quanto da empresa. Então, a Sincope, como operadora de dados que nós somos, a gente está tentando fazer o dever de casa, seguir um pouquinho menos a burocracia e fazer com que isso traga mais benefício. Eu acho que a gente trouxe mais confiança do nosso empregado para com a empresa. Eu acredito nisso. E dentro do CICEPOT, nas relações trabalhistas e sindicais, eu acho também que a gente mostrou para o sindicato que as empresas hoje estão prestando atenção, o Sindicato dos Trabalhadores, que a gente está prestando atenção nesses dados dos nossos colaboradores. A gente não pode deixar ficar transferindo isso. Eu acho que a LGPD realmente ela trouxe essa seriedade para o tratamento de dados. A gente
percebe claramente que está tendo menos divulgação de CPFs, acho que menos venda de CPFs hoje, né? Antes a gente recebia nos nossos e-mails, quer comprar lista de cliente, né? Hoje em dia, eu vou falar para vocês, eu ainda recebo. Faço a denúncia desse e-mail, faço questão de fazer a denúncia desse e-mail, mas eu acho que diminuiu demais. Acho que diminuiu por conta da LGPD. Então, acho que é isso. Obrigada, gente. Agradecemos a Roberta e certamente o seu depoimento revela que no início pode haver uma certa dificuldade no entendimento, na implementação, mas que com o passar do tempo e do estudo, do amadurecimento, isso se torna quase que natural. E é isso que a gente espera, porque é uma mudança de cultura e a LGPD não pode servir de escudo, né? A gente tem percebido muitas vezes, o professor Bernardo está aqui, às vezes a gente pede informação, alguém fala assim, não pode fornecer porque a LGPD me proíbe. Quando, na verdade, aí a gente tem que respirar e falar, não é por aí, né? Então, ela também não pode servir de escudo. Só um minutinho. Inclusive, gente, legalmente, né, para aquelas questões que está definido em lei, que eu tenho que divulgar, por exemplo, FGTS, né, que eu sou obrigada a divulgar os dados para o FGTS, eu não preciso nem de autorização para isso, tá? Então, aquilo que está definido em lei, que eu sou obrigada a divulgar dado, eu não preciso nem pedir autorização para o pessoal, tá? Mas mesmo assim, lá na empresa, a gente comunica que essas questões legais, a gente não precisaria pedir autorização e tudo, e vai indo direitinho. Isso, parabéns, né, Roberta? Eu acho que isso incentiva a todos, né, para que realmente a gente busque essa implementação, é importante, e olha que a Roberta foi extremamente sincera para dizer, olha, eu comecei fazendo porque eu não queria ser multada, mas depois disso, eu entendi que é muito mais, a LGPD vai além de uma questão de multa, de uma obrigação legal, né? Ela representa um avanço aí de proteção, de necessidade de uma nova cultura, e que as coisas tendem a se acomodar ao longo do tempo. Então, já sem maiores delongas, vou passar aqui para a Ivana falar um pouquinho da experiência dela, né, em termos de sindicato, e que também vai nos ajudar a entender esse cenário e a dor e a delícia agora do sindicato de plástico. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Ivana, eu sou presidente do Sindicato de Plástico, assim como tenho uma indústria no ramo de plástico. Nós atentamos no sindicato para a LGPD. A primeira coisa que nós fizemos foi uma mudança de estatuto, justamente para poder tentar trazer isso de forma muito clara, né? Porque eu falo, eu não sou o sindicato, eu estou o sindicato, né? Estou de passagem. Então, fazer uma construção de forma que isso venha de uma forma clara para todos e, como a Roberta falou, é uma construção, é uma mudança de cultura. É muito difícil você pedir às pessoas que tinham um modo operacional, de repente, virar uma chavinha e atentar para coisas que, às vezes, para eles não tinham valores. Eu falo que os dados hoje, tanto desde um processo industrial ao dado do seu funcionário ou quaisquer outros, são bens intangíveis de uma empresa. Hoje a gente tem aí, né, o evento da inteligência artificial que literalmente vai estar casando isso tudo, e a gente tem que precaver de forma que esse bem que a indústria tem, que a instituição tenha, que ela preserve isso. Eu vou falar um pouquinho a respeito de alguns fatos que ocorreram conosco, mas como sindicato, mas que podem refletir na indústria. O que acontece com relação à fiscalização? Nós tivemos, não vou entrar nos meandros, mas, por exemplo, alguma fiscalização abordou uma empresa, a empresa vem nos procurar. Por quê? Hoje a fiscalização às vezes pede os dados, no caso, o que é obrigatório, sim, mas a gente tem algumas outras esferas que pedem os dados do funcionário. E isso vai muito além do que a empresa pode fornecer. Então, nós fomos orientados aqui, no caso, pela casa, né, pela FIENG, pelo corpo jurídico aqui, que nós tivéssemos cautela com relação a isso, porque realmente isso ia sair da esfera
daquele cunho daquela fiscalização. Então, isso é um ponto importante que a gente traz para as empresas, para os sindicatos, terem essa atenção com relação a esse fornecimento de dados. Nas empresas, o que acontece? Elas realmente começaram a implementação da LGPD pelo departamento pessoal, é óbvio, né? Porque foi onde realmente essa tratativa, como é que eu vou falar? Ela permeia muito mais ali essa interface com outras empresas, mas depois passou um pouco para a área comercial. Hoje, quando a gente vai, às vezes, preencher um formulário do IBAMA ou qualquer órgão, ele entra nesses melindres e ele pergunta sigilo comercial, sigilo, perdão, não me falo o que, mas muito mais sigilo comercial. Então, delimitar, estabelecer esses limites dentro da empresa é difícil, porque a gente trata com pessoas manuseando os nossos dados. E essas pessoas precisam enxergar o valor nesse processo, porque se ela não enxerga o valor, é o que a Roberta falou, é um funcionário, às vezes, publicando algumas coisas que pode ferir um contrato da empresa, ou um contrato, no caso de uma instituição aqui como sindicato. Nós enquanto gestores, nós assinamos, né, ali todo aquele protocolo do respeito ao LGPD, mas na ponta quem vai estar operacionalizando isso é um funcionário, é um colaborador. Então, trazer essa consciência é muito importante. Muito importante porque hoje, como eu falei, é um bem intangível essa informação. Se você buscar, por exemplo, igual ela falou, de um funcionário antigo, se você fizer uma tratativa das informações dos seus funcionários desde a abertura de uma empresa, ela falou uma aqui de 66 anos, mas tem empresas, né, às vezes até recente, ela traça um perfil do profissional, da forma de consumo dele, dos hábitos. Isso são informações muito importantes e que têm que ser respeitadas. Eu gostaria de estar falando igual ela já abordou bastante, então eu não vou falar demais sobre o que ela já falou para não ser repetitiva. Justamente porque hoje a importância desse dado fere o respeito, é o que eu falo que a LGPD para mim é sinônimo de respeito, respeito na relação interpessoal, respeito na relação comercial, e isso traz valor para a empresa, valor para o sindicato, valor para a instituição. Como o professor Matheus falou, a gente tem o hábito de aceitar, porque a gente quer passar para a tela seguinte. Isso é muito importante, porque os nossos dados estão sendo divulgados ali de uma forma absurda. Eu falo que ali nós temos internamente, vou dar um exemplo na empresa, a gente tem um WhatsApp de comunicação interno na empresa. E ali a gente começou a criar hábitos das conversas também terem durabilidade, porque algumas coisas ali estavam acontecendo. Isso é um fato assim que outras empresas nos relataram. Funcionários pegavam informações ali internas e divulgavam. Isso é a consciência que você tem que trazer para o seu funcionário de respeitar o ambiente, saber o valor, saber que o espaço, que eu falo que é LGPD, saber que o seu espaço termina na hora que começa do outro. Isso é muito importante, né, Grace? Ela traz essa consciência e eu acho que isso vai até agregar como sociedade, porque o brasileiro, ele dá um jeitinho em tudo, né? Dá um jeitinho de, consegue isso para mim, faz isso para mim. A LGPD, ela cria, ela estabelece esses limites de forma que respeite o próximo. Igual falei, enquanto ser humano, enquanto instituição, enquanto um dado comercial. É isso aí. Agradecemos, portanto, a Ivana pelas contribuições trazidas, e é sobre tudo isso, um respeito, se a gente respeita nosso parceiro, nosso funcionário, a gente está respeitando a nós mesmos, né? Então, a gente parte desse princípio. E dizer que o relato que foi passado, né, pelas duas representantes, não tem sido fácil o trabalho junto ao sindicato, a sensibilização junto às demais empresas. Muitas empresas ainda, né, como agente de tratamento, não estão totalmente aderentes ainda, é uma questão de tempo, por isso, Paula, é importante a gente manter esse debate aqui nessa casa da FIENG, e dentro da linha do que a Roberta disse, de que, em termos de penalidade, é alertar, né, que a
A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já abriu processos sancionatórios, dentre as quais a gente destaca que a apuração vai desde a ausência de DPO, então existe obrigação na lei da constituição do DPO, algumas exceções foram previstas em normativas para aquele pequeno, as empresas de pequeno porte, agentes de tratamento de pequeno porte, que estão excluídos, mas é necessário que haja nomeação, então muita atenção para isso, porque a ANPD já está fiscalizando nesse sentido. A falta de requisição, a falta de atendimento à requisição de questões solicitadas pela ANPD, então nós advogados sabemos que para uma determinada situação existe um emaranhado de normas, mas para as empresas, às vezes acham que não está previsto na LGPD, mas existe uma série de normativas já expedidas pela ANPD e é necessário atender às requisições feitas pela ANPD, é necessário atender às determinações também feitas pela ANPD, são duas outras questões que estão sendo apuradas em processos sancionatórios da ANPD. O fato de não ter registro de operações, então também alertamos para isso, como a Roberta bem disse, a gente teve que fazer todo um levantamento para saber em quais circunstâncias estava presente o tratamento de dados. E a partir daí, relacionar e entender se não tinha um excesso de tratamento e fazer toda essa apuração. É um trabalho hercúleo? Né? Então, o pessoal, a gente gasta aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não vai terminar nunca, porque os processos, eles alteram ao longo do tempo. Por isso que é necessário manter, sempre essa sugestão de se manter um comitê de proteção de dados, para que esses assuntos, as dúvidas, né, chegam questões que não necessariamente as empresas estão prontas. Então, ter um comitê formado para discussão, pode, não pode, é sempre importante, tal como é feito aqui na FIENG, já tem um comitê formado para esses debates todos. O fato de não ter a informação de incidente incidente de segurança, né? Então, por lei, é obrigado a comunicar a ANPD quando há incidente de segurança, então também está sendo objeto de apuração pela ANPD. O fato de não ter um relatório de impacto, então, a lei ela realmente traz diversas questões e todas essas que eu falei agora estão sendo apuradas em processos sancionatórios já abertos pela ANPD. Portanto, trazer nesse debate essas questões todas. E, já terminando, mas só agregando também para chamar a atenção que existem várias indústrias, empresas que participam de licitação e algumas entidades também que usam o processo licitatório como para a contratação das seus bens e serviços. O que eu gostaria de ressaltar aqui? Ano que vem a gente entra em vigor a lei nova, a 14.133. Dentro do processo licitatório, ficou mais fortemente previsto a questão do princípio do planejamento. Então, o princípio do planejamento, que, em verdade, o planejamento tem que existir em todo lugar, a todo momento, nossa casa, nosso trabalho, mas ele requer, por exemplo, que a administração pública ela faça um pente fino, analise o objeto que será licitado, para entender se aquele objeto vai ter tratamento de dado profundo, ou mesmo compartilhamento de dado do poder público com aquele privado que vai ser contratado. Existem vários dispositivos na LGPD, inclusive, que proíbem a priori o compartilhamento de dados. Então, deve ser aberto um processo administrativo específico para analisar, para entender se o poder público vai repassar alguma informação para a empresa privada, ou se a empresa privada também vai ter que passar alguma informação para o poder público. Então, dentro do princípio de planejamento, é necessário, inclusive, eventualmente discutir esses assuntos no comitê, para que as cláusulas estejam bem aderentes, reflitam aquela relação que vai ser tratada, que vai ser licitada. E, para além disso, isso, do ponto de vista, inicialmente, para aquele que depende da licitação para contratar os seus bens e serviços, né, há esse olhar diferenciado, né, dentro da fase preparatória da licitação, e para aqueles que vão também contratar com a licitação, com o poder público, né? Então, nós temos aqui várias indústrias que contratam com a administração pública. Qual que é a atenção que eu gostaria de chamar? Que o artigo 67 fala dos requisitos lá de qualificação técnica operacional, técnico profissional. E lá no inciso 4º fala que o poder público vai exigir uma prova do atendimento de requisitos de disposições previstas em leis especiais. A LGPD é uma lei especial e ela é obrigatória.
que a gente tem que parar para pensar? Porque a depender do objeto que vai ser licitado, ou seja, se for um objeto que depender de um tratamento elevado de dados, ou uma troca de dados, um compartilhamento de dados, a administração pública, no nosso ponto de vista, poderá exigir que a empresa comprove a implementação da LGPD para que possa viabilizar, para que ela possa passar por todos os trâmites lá e efetivamente ser contratada pela administração pública. Então, é um olhar importante, porque para aqueles que tratam com a administração pública, e são várias indústrias, quando a gente começou a conversar internamente, né, sobre, nos sindicatos, algumas indústrias, elas licitam, elas são contratadas pela administração pública. Então, muita atenção nesse sentido, né, que o próprio compliance, que não é obrigatório, ele, a depender também do tipo do objeto a ser licitado, ele passa a ser obrigatório, tem um prazo, obviamente, de comprovação da implementação, mas também é uma exigência que está posta na nova lei de licitação. Então, assim, teremos vários assuntos ao longo do dia, vários debates. Nosso tempo foi muito curtinho, mas foi importante trazer aqui para esse debate, né, aquilo que efetivamente é a preocupação da FIENC, que é a sua indústria, o seu sindicato, para que a gente possa ficar atento e alertando para aquilo que, de fato, passa a ser uma nova incorporação do dia a dia das empresas. Nesse sentido, estou encerrando aqui o painel e agradecendo novamente aos participantes. Muito obrigada, bom dia, bom trabalho a todos.